O som do rugido da onça, de Micheline Veronsky. Parte 2, capítulo 8. A mulher se olha no espelho, procura no rosto que vê refletido um rosto que não é seu, ou que não é totalmente seu, uma conjunção de outras faces que se sobrepõem à sua. Por onde andará o rosto, aquele que um dia ela achou que tinha e que era o seu rosto essencial? Por que não o consegue recompor sem que seja remendado com partes de pessoas que não conheceu? O rosto da mãe que morrera no parto, o rosto da bisavó selvagem, o rosto da menina indígena que agora a acompanha. Encontrou outras gravuras dela e de seu companheiro em uma das muitas buscas que empreendeu no Google. Em uma, suas feições estão diferentes, a face mais larga, grotesca, quase siamesca, diria, ao passo que todas as imagens do menino parecem idealizadas de modo a adequá-lo ao papel do bom selvagem. A nobreza dele em oposição à brutalidade dela. Não fosse a larga faixa de tatuagem, poderia dizê-lo até europeu. Se sua tia pudesse em algum momento representar em um desenho a menina que ela fora, seria algo muito diferente daquele retrato chabouqueiro da menina do povo Miranha? Em outra imagem de perfil, no entanto, o rosto da menina está tão infantil que diria não ter mais que 5 anos de idade quando fora desenhada. Ela olha a menina e é seu próprio rosto que vê. Josefa sente um aperto no peito. No curto tempo em que aquelas crianças viveram na Europa, suas imagens foram multiplicadas em inúmeras cópias para júbilo dos colecionadores. Julga que as figuras de 2 adolescentes entre penachos coloridos que ladeiam a reprodução de um antigo atlas possa ser eles, como os jovens Adão e Eva em um paraíso prestes a ser devassado. Depois encontra, em uma página de um antiquário de Bamberg, o retrato das crianças anunciado como um item raro por menos de 100 euros. Antiquário Mur Bamberg. Paisagens urbanas antigas e mapas. Gráficos antigos de muitas áreas. Retratos, aquarelas, panoramas, litogravuras. Garantimos a idade e a autenticidade. Consultas sobre ofertas apenas por e-mail. Em uma noite dessas, sonha consigo mesmo cindida em 2. Aquela que ora se mira, adulta, parecendo prestes a descobrir algo, e a outra, muito criança, chorando, sentada no chão de uma sala. No sonho, toma a si mesma nos braços, e o contato das suas 2 peles faz com que acorde em uma terceira pele, a da vigília, arrepiada de frio. Pela primeira vez em muito tempo, deseja, então, regressar a Belém, rever a avó, conversar com ela sobre aquela difícil infância que vivera e saber por que o apagamento da herança indígena da família da mãe tinha sido necessário e tão eficaz. Por que da família paterna, embora de pele branca, ter optado por renegar a própria condição de mestiça, coisas que talvez a avó nem mesmo pudesse dar conta de responder. Reencontrar rasto e rosto era o que faria se fosse possível. Mas a morte da mulher que a criara, ciosa e feroz em sua obrigação de afeto, rompera o último laço que a mantivera presa àquela cidade, àquela casa. Jamais falaria daquilo com a tia e tão pouco com o pai. Não dar notícias de sua vida a ambos era a estratégia de sobrevivência que estabelecera para si. Naquela madrugada, entre planos de férias, uma ideia inédita de quem sabe estudar a história daquelas crianças em um futuro acadêmico e pensando em arrematar a gravura que vira no site do antiquário. Josefa acaba impulsivamente por comprar uma passagem para Munique.
Não sabe exatamente que vestígio segue ou o que pretende de fato em uma viagem ao revés do turismo. Segue evidências mínimas, pistas interiores difusas, escuta um chamado que não consegue distinguir de onde vem, mas ainda assim o escuta e segue. Quando, um mês depois, desembarca em Munique e, já no hotel, respira fundo, pensando em qual será a primeira coisa a fazer naquela estadia, uma mensagem de Tomás brilha na tela do celular. Pensa em ignorar, mas a sequência de avisos a incomoda. Quando finalmente acessa a mensagem, descobre que, na noite de sua viagem, executaram uma vereadora negra, ativista, no Rio de Janeiro, e que o país convulsiona. Josefa desaba na cama do hotel, se sentindo à deriva no mundo. Chora e parece que vai dormir. Quando começa a adormecer, desperta na turbulência de um soluço fundo, mas não tem qualquer ímpeto de se levantar. E o tempo se arrasta nessa dormência entre a tristeza e os efeitos do jet lag. Capítulo 9. Ao receber a notícia da morte de Inê, a rainha deu ordens imediatas para que Johann Baptist Stilgemeyer, fundidor mestre da Casa da Moeda Real, trabalhasse em uma lápide para os pequenos Brasis falecidos sob seu reinado. O homem, então, dedicou-se a confeccionar uma placa de bronze em que o menino Yuri, em primeiro plano, tem o peito projetado para o alto e a cabeça pendida para trás, como se os pulmões estivessem inspirando pela primeira vez o ar que lhe faltara, enquanto Inê envolve seu ventre com as mãos, tal como as grávidas fazem quando descobrem estar gestando e querem, com esse gesto, proteger a cria. Sobre as duas crianças, um velho zéfiro de olhos sagazes sopra seu hálito fatal. No enterro, a que Caroline fez questão de comparecer, ignorando os pedidos do marido para que se resguardasse daquela nova tristeza, o dia estava luminoso e as árvores do velho cemitério do sul se agitavam diante de um vento persistente. Os arcos e as paredes de tijolos rosados, o musgo cobrindo as sepulturas de uma vida ininterrupta, e as ruas largas receberam o pequeno cortejo com a mesma disposição com que receberam todos os mortos anteriores e com que receberiam os mortos do dia seguinte. O velho cemitério da peste nunca tivera, porém, entre seus mortos, gente de tão longínqua procedência. Não que isso fizesse alguma diferença. O trabalho da natureza, constante e humilde, devolvendo ao pó o que do pó era feito, não abre espaço para qualquer questionamento. O enterro, na mesma sepultura em que meses antes fora inumado o menino Yuri, foi acompanhado pelos cientistas, pela viúva Martina, pelo padre, pela rainha e por duas damas de companhia. Caroline sentia-se desmoronar por 3 crianças sob seus cuidados falecerem em tão curto espaço de tempo. A dor pela perda da filha caçula era uma flecha atravessando sua garganta. Ao mesmo tempo, via-se compelida a entregar aos desígnios de Deus o peso daquilo que sentia. Ao fim da recomendação religiosa, ao erguer o olhar, percebeu nos olhos vermelhos dos cientistas uma sombra de remorso que, como uma linha grossa, os unia um ao outro, como se seus olhos estivessem costurados entre si. Sem fazer questão de parecer simpática aos 2 homens, aproximou-se deles e perguntou, rispidamente: "Afinal, foi para isso que vocês os trouxeram?" A rainha partiu sem dar tempo para que os homens respondessem. Depois, arrependeu-se da severidade com que os tratara. Quando, mais tarde, escreveu a ordem incumbindo Stilgemeyer da feitura da placa memorial, anotou o que deveria ser escrito. Distantes de sua casa,
Eles encontraram amor e cuidado em um continente longínquo, mas o austero inverno do norte lhes foi implacável. A rainha sabia, embora não ousasse dizer e tampouco escrever na inscrição mortuária ou em seu diário, que ali todos eram cúmplices daquelas mortes. Todos sopraram seus hálitos mortais sobre aquelas crianças. Aliviava-lhe a consciência dar-lhes alguma dignidade póstuma. No Museu de Munique, Josefa se deixa ficar longa e silenciosamente diante da placa mortuária das crianças roubadas de seu país. Não reconhece aqueles corpos gregos com que foram representados, mas respeita o fato de que aquelas também são as crianças, vistas de outro modo, sob uma perspectiva romântica, atenuadora do horror que devem ter vivido. Não é possível visitar seus corpos no cemitério, explica o monitor do museu. Quando, em 1895, a filha da rainha Caroline deixou de ser a mantenedora dos túmulos dos indígenas, seus restos foram exumados e o sepulcro passou a pertencer à família do ministro da Cultura da Baviera, Ludwig von Miller. No registro paroquial, o padre anota, logo depois do sepultamento de Inê, uma americana, Isabela do Brasil, 14 anos. Morreu dia 20, às 3h30 da madrugada, em consequência de uma infecção crônica generalizada do intestino do abdômen inferior. Capítulo 10. Sentada em um banco do jardim da corte do palácio conhecido como Residence, Josefa aprecia a gravura que acabou por comprar da menina Miranha e do menino Yuri. Seus rostos, que ela mira através do plástico transparente da embalagem, parecem reconhecê-la, mas ela sabe que é exatamente o contrário, que é ela que os adota, que é ela que neles se reconhece, e sente como se, de fato, estivesse em uma reunião familiar. Uma emoção nova toma seu espírito, e não haveria palavras que pudessem explicar o que sente naquele momento. Mesmo para Tomás, que de certo modo foi quem mais próximo chegou da gênese daquilo, uma expedição despropositada à Alemanha em busca de si mesma e dos fragmentos da história de crianças mortas e perdidas, das quais nunca saberia sequer os nomes verdadeiros, soaria inexplicável. Parecia fazer mais sentido que fosse ela agora a cientista, alguém que se lança na montagem de um quebra-cabeças intrincado. No entanto, pela primeira vez na vida, parece se sentir à vontade consigo mesma. A mulher faz planos de voltar à cidade natal, levando a imagem das duas crianças, e de lá se internar na mata até chegar ao leito do Japurá, no Amazonas, e às suas margens, dentro de uma urna, dar um descanso simbólico que seja àqueles pequenos seres extraviados e também a ela mesma. Uma imagem de sonho, pensa. As notícias que chegam do Brasil durante seu pequeno exílio na Alemanha a sobressaltam, ao mesmo tempo que se sente cheia de energia e coragem para iniciar um novo capítulo de sua vida. Sabe que é apenas uma mulher que pretende se manter de pé por si mesma, e naquele momento acha que isso é muito. Uma mulher que se descobre ou que se inventa em conexão com as múltiplas identidades que agregou ao longo da vida. Um caminho imperfeito que, no entanto, é só seu. Em meio a seus pensamentos, escuta um ronco alto, que parece ser o de um trovão. Teme que uma tempestade a pegue desprevenida, mas olha para o céu bávaro e ele continua de um azul impassível, sem nenhuma nuvem. Guarda as gravuras na pasta. Abre o romance que traz no colo e que comprou para ler durante a viagem de volta ao Brasil. Chama-se
Der Garten von Atalanta. E a primeira frase diz: Atalanta acordou. Agora via o mundo com os olhos de um grande felino.